Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Melanie Klein, pela Escola Formação do Psicanálise. E hoje, na página 268, 1929, Situações de Ansiedade Infantil refletidas em uma obra de arte e no impulso criativo. Este é o primeiro de 3 artigos que Melanie Klein discute. Materiais literários, ou os outros 2 são sobre identificação, 1955, e algumas reflexões sobre Oresteia, 1963. No presente trabalho, ela se utiliza do libreto escrito por Gabriele Collet para uma ópera de Ravel, A Palavra Mágica, de um artigo de Karim chamado O Espaço Vazio, para ilustrar as situações de ansiedade que descrevera no ano anterior em estágios iniciais do conflito de piano. Melanie Klein estabelece pela primeira vez uma ligação entre a criatividade e profundas ansiedades arcaicas. Ela vê a ânsia de criar como resultado do impulso de restaurar e reparar o objeto ferido, depois de uma crítica destrutiva. Alguns anos mais tarde, essa ideia ocuparia um lugar importante na teoria da posição depressiva. E, de fato, esse artigo antecipa várias formulações posteriores. Para dar apenas um exemplo, na página 276, a afirmação de que o medo da mãe ameaçadora é substituído ao longo do desenvolvimento pelo medo de perder a mãe real e carinhosa antecipa, precisamente, que passa da posição esquizoparanoide para a depressiva. Um trabalho posterior, Inveja e Gratidão, 1957, Melanie Klein volta a abordar o problema da criatividade, mas a partir de outro ponto de vista. Ela afirma que o primeiro objeto visto como agente criador é o seio, que dá alimento. Também descreve o efeito prejudicial da inveja excessiva para a criatividade. Meu tema, meu tema primeiro é o interessantíssimo material psicológico e subjacente de uma ópera de Ravel, no que no momento está sendo reencenada em Viena. O relato que faço de seu conteúdo foi retirado quase que palavra por palavra de uma resenha escrita por Eduard Jacob para o tabloide. Um menino de 6 anos está sentado diante de seu dever de casa, mas não consegue estudar. Ele morde a caneta e dá sinais de se encontrar em um estágio final da preguiça, em que o tédio dá lugar ao desânimo. Não quero fazer esse dever bobo, lamenta num doce tom de soprano. Quero ir passear no parque. O que mais queria era comer todos os bolos do mundo, ou então puxar o rabo do gato, ou arrancar as pernas do papagaio. Eu queria dar bronca em todo mundo, mas o que eu mais queria mesmo era botar a mamãe de castigo no canto da sala. A porta se abre. Todos os objetos no palco são muito grandes, a fim de enfatizar o pequeno tamanho da criança. Portanto, tudo que vemos da mãe é a saia, o avental na mão. Um dedo aponta e uma voz pergunta afetuosamente se o menino fez o dever. Ele se mexe desafiadoramente na cadeira e mostra a língua para a mãe. Ela vai embora. Tudo que ouvimos é o arrastar das saias e as palavras. Você vai comer pão seco e tomar chá sem açúcar. A criança tem um acesso de raiva, pula, bate na porta e derruba o bule de chá junto à xícara de cima da mesa, quebrando-os em 1000 pedaços. Sobe no banco da janela e abre a gaiola e tenta espetar com a caneta. O esquilo foge pela janela aberta. A criança pula da janela e agarra o gato, grita e sacode as
tenazes da lareira, resolve o fogo, revolve o fogo furiosamente e atira a chaleira para o meio da sala com as mãos e os pés. Uma nuvem de cinzas a vapor se levanta. O menino sacode as tenazes como se fosse uma espada e começa a rasgar o papel de parede. Depois abre a caixa do relógio e arranca o pêndulo de cobre. Derrama tinta na mesa. Cadernos e livros voam pelo ar. Oba! As coisas que o menino maltratou ganham vida. Uma poltrona recusa-se debaixo de se sentar e não deixa que pegue as almofadas para dormir. A mesa, a cadeira, o banco, o sofá, de repente levantam os braços e gritam para fora com as criaturinhas nojentas. O relógio tem uma terrível dor de barriga e começa a bater as horas como um louco. O bully se inclina sobre a xícara e os dois começam a falar chinês. Tudo sofre uma terrível transformação. O menino se encosta na parede, tremendo de medo e desolação. O aquecedor cospe uma chuva de fagulhas em cima dele. Ele se esconde atrás dos móveis. Os pedaços de papel de parede rasgando começam a balançar e se levantam, revelando pastoras e ovelhas. O pastor toca um triste lamento em sua flauta. O rasgo no papel que separou o coridão de sua Amarilis torna-se agora um rasgo do tecido do mundo. Mas a desconsolada balada acaba desfazendo-se debaixo da capa de um livro, como se estivesse saindo de uma casa de cachorro. Surge um velhinho. Suas roupas são feitas de números e seu chapéu tem uma forma de um pi. Segura uma régua e pula de um lado para o outro, com pequenos passos de dança. É o espírito da matemática e aplica um teste à criança. Milimétimo, simétrio, barômetro, trilhão. 8 mais 8 são 40. 3 vezes 9 é igual a 2 vezes 6. O menino cai desmaiado. Então, nós vemos aqui, né, continuando aqui dentro da aula passada, né, aula passada falamos um pouco sobre a personificação do brincar e também na aula retrasada sobre os conflitivos edipiano, sobre esse medo que a criança tem de perder a mãe carinhosa, né? Essa mãe carinhosa na fantasia dele, que Lacan vai chamar de imaginário e simbólico, mas a mãe real é aquela que vai ter que castrar, né? O próprio a própria Melanie Klein mostra isso. Quem castra a criança é a mãe e quem firma a lei é o pai. E assim é nas relações ditas amorosas, né, de amizade, de amor, em que a pessoa fantasia esse outro, né? E que na verdade a pessoa real, ela ainda vai aparecer. Quase sufocado, resolve se refugiar no parque em torno da casa. Mas aqui o ar também está cheio de terrores, insetos, sapos, que fazem um lamento numa terça abafada. Um tronco de árvore ferido que solta resina e longas notas graves. Libélulas e mosquitos, todos atacam o recém-chegado. Corujas, gatos e esquilos avançam em bandos. A disputa em torno de quem morderá a criança acaba se tornando uma luta física. Um esquilo é mordido e cai gritando ao lado do menino. Este instintivamente tira o cachecol e amarra na pata da criaturinha.
Há grande espanto entre os animais, que hesi- se reúnem hesitantes no fundo. O menino murmura: Mamãe. Ele é restituído ao mundo humano, onde se oferece ajuda, onde é bom. Essa é uma criança muito bem comportada. Cantam os animais com seriedade. Numa uma marcha suave, enquanto vão deixando o palco é o final da obra. Alguns também não conseguem deixar de dizer: Mamãe. Examinarei agora com mais cuidado os pontos em que o prazer de destruição da criança se expressa. Eles me parecem retratar a situação inicial infantil que descrevi em meus trabalhos mais recentes, como algo de extrema importância para a neurose dos meninos, assim como para o seu desenvolvimento normal. Refiro-me ao ataque contra o corpo da mãe e o pênis do pai, que se encontra dentro dele. Aquilo dentro da gaiola é o pêndulo arrancado do relógio. São símbolos claros do pênis dentro do corpo da mãe. O fato é que se trata do pênis do pai e de que este estava em pleno ato de relação sexual com a mãe, indicado pelo rasgo do papel na parede, que separa Coridon de suas amaral, amarales e, e a respeito do qual se diz que se tornou um rasgo do tecido do mundo para o menino. Que armas o menino emprega em seu ataque contra os pais? A tinta de- derramada na mesa e a chaleira entornada, onde se levanta uma nuvem de cinzas e vapor, representa a única arma que a criança muito pequena tem à sua disposição: sujar tudo com seus excrementos, quebrar as coisas, rasgar, usar as tenazes como uma espada. Tudo isso representa outras armas do sadismo primário da criança que usa os dentes, as unhas, os músculos, etc. Página 271. Já descrevi essa fase inicial do desenvolvimento que tem como conteúdo o ataque contra o corpo da mãe, com todas as armas de que dispõe. O sadismo da criança no trabalho que apresentei durante o último congresso, assim como outras ocasiões oferecidas pela sociedade. Agora, porém, posso levantar adiante a afirmação anterior e apontar de forma mais precisa onde essa fase se insere no esquema do desenvolvimento sexual proposto por Krauss. Os resultados obtidos em meu trabalho levam à conclusão de que a fase em que o sadismo atinge seu auge em todos os campos e de onde é derivado, precede o estágio anal mais arcaico e adquire um significado especial pelo fato de ser estágio do desenvolvimento em que as tendências edipianas se manifestam pela primeira vez. Isso equivale a dizer que o conflito edipiano se inicia sob total domínio do sadismo. Minha suposição de que a formação do superego segue de perto o início das tendências edipianas, e que, portanto, o ego fica sob a influência do superego já nesse período inicial. Então, o que ela quer dizer com isso? O ego fica sob a influência do superego e ali as tendências edipianas. Voltando lá naquela aula onde ela vai falar, né? Vamos voltar aqui aula em que ela apresenta uma preocupação sobre o Simpósio Análise de Criança, 1927, página 183, onde ela apresenta uma preocupação da importância da castração. A criança não tem nesse estágio, né, de desenvolvimento dela psicossexual, né, entre 3, 4, 5 anos, 6 anos, ela não tem essa sensibilidade para com o outro. Esse outro vai ser construído na relação com os pais. Então é muito normal a criança nessa idade, entre 3, 4, 5, 6 anos, ter ali um grau de crueldade, né? É nesse ponto que a Clay apresenta a preocupação dela, né, da
dessa castração, né? E é onde aí esse outro vai aparecer. Esse outro vai aparecer através da castração, esse outro vai aparecer através dessa lei que é o pai firmando essa lei de limite dentro da criança. Então, tudo isso é muito importante, né? Porque eles têm sim um grau de crueldade. Até o próprio Winnicott vai dizer que o Winnicott vai chamar eles de eles são os troços. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei, eu confesso a vocês que eu fiquei assim um pouco espantado, vindo do próprio Winnicott, logo ele que era um pediatra e psicanalista fã de crianças, mas em um dos seus textos o Winnicott vai chamar as crianças de troço. Eles são os troços, eles são fofinhos, são uma gracinha, mas não se esqueça, eles são os troços. Então, é nesse ponto aqui que a Clara está dizendo, né? Lembrando a vocês, gente, que cada aula remete a um ponto de uma aula anterior, tá, pessoal? Só lembrando isso para vocês. Quando os objetos são introjetados, o ataque feito com todas as armas do sadismo provoca no sujeito o medo de sofrer um ataque semelhante dos objetos externos, internalizados. Se voltei a esses conceitos que já tinha proposto, é porque pretendo estabelecer um- uma ponte entre eles e o conceito de Freud. Trata-se de uma das conclusões mais importantes em que ele apresenta em Inibição, Sintoma e Angústia, 1926, da obra dele. É, ou seja, a hipótese que haveria numa situação infantil inicial de ansiedade ou perigo. Creio que isso coloca o trabalho analítico sobre uma base mais firme e bem definida, dando aos nossos métodos um direcionamento ainda mais claro. Em minha opinião, porém, também cria uma nova exigência para análise, de acordo com a hipótese de Freud. Haveria uma situação de perigo infantil que passa em uma formação ao longo do desenvolvimento e que é a fonte da influência exercida por uma série de situações de ansiedade. A nova exigência feita sobre a análise é a seguinte: ela deve ir descobrindo essas situações de ansiedade até chegar àquela que se encontra mais no fundo. Essa exigência de uma análise completa de acopla aquilo que Freud aponta com uma nova necessidade na conclusão de história de uma neurose infantil, em que afirma que a análise só pode ser considerada completa quando revela a cena primária. Essa exigência só terá efeito total com aquilo que acabo de propor. Se o analista consegue descobrir as situações de perigos infantis, trabalhando em sua resolução e elucidando em cada caso a relação das situações de ansiedade com a neurose e o desenvolvimento do ego. Creio então que ele atingirá de forma mais completa o principal objetivo da terapia psicanalítica, a remoção das neuroses. Sou da opinião, portanto, que tudo que possa contribuir para a elucidação e a descrição exata das situações de perigo infantis tem enorme valor, não só para o ponto de vista teórico, mas também terapêutico. Bom, a Clara já disse aqui, em estudos anteriores, eu já falei para vocês aqui, é, em tendências criminosas, em crianças normais e também um simpósio de análise de crianças, que é aquele que pretende trabalhar com a clínica infantil, que mergulhe, que estude, que explore o complexo de Édipo, que explore a teoria e também o próprio a mitologia do Édipo. Mas ela aqui apresenta aqui a importância desse analista entender um pouco de ego, superego, id, inconsciente, pré-consciente. E aí vai uma dica que eu deixo aqui para vocês que estão assistindo essa aula. A importância desse analista também conhecer estrutura psíquica, entrevista inicial, o desenvolvimento da personalidade para a direção do tratamento dessa criança. E vou um pouco mais além, seja criança, seja adolescente.
seja jovem, seja adulto, seja casal, seja família. O ponto para entender a conflitiva daquela família ou daquela relação será sempre de ordem edipiana. Sempre de ordem edipiana. Freud acredita que a situação de perigo infantil pode ser reduzida, em última instância, à perda da pessoa amada, desejada. Para ele, no caso das meninas, a perda do objeto seria a situação de perigo que age com mais força, e nos meninos seria a castração. Meu trabalho mostra que essas situações de perigo são uma modificação de condutas ainda mais iniciais. Descobri que os meninos, o medo de ser castrado pelo pai está ligado a uma situação muito especial. Creio que é mais antiga de todas as situações de ansiedade. Como já observei, o ataque contra o corpo da mãe e em que termos psicológicos ocorre no auge da fase sádica. Também implica a luta contra o pênis do pai dentro da mãe. Essa situação de perigo adquire intensidade especial pelo fato de uma união entre pai e mãe estar em jogo. De acordo com o superego sádico primitivo, já que está formado, os pais unidos são agressores extremamente cruéis e muito temidos. Desse modo, a situação de ansiedade ligada à castração nas mãos do pai é uma modificação que ocorre ao longo do desenvolvimento da situação de ansiedade mais antiga que descrevi. Creio que a ansiedade gerada por essa situação é representada com clareza no libreto da ópera que serviu como ponto de partida deste artigo. Ao falar do libreto, já discuti com algum detalhe uma fase, o ataque sádico. Vejamos agora o que acontece depois que a criança, as rédeas soltas, a sua ânsia de destruição. No início da resenha, o autor observa que todos os objetos no palco são muito grandes, a fim de enfatizar o tamanho reduzido do menino. Mas a ansiedade da criança faz coisas e as pessoas parecem gigantescas, muito mais do que verdadeira diferença de tamanho. Além disso, podemos ver novamente aquilo que descobrimos na análise de toda criança. As coisas representam seres humanos e, portanto, são objetos de ansiedade. O autor da resenha escreve o seguinte: as coisas maltratadas começam a viver. A poltrona, a almofada, a mesa, a cadeira, etc. Ataca o menino, recusa-se a servi-lo e o expulsam para fora. Descobrimos que os objetos feitos para se sentar e deitar, assim como as camas, aparecem regularmente na análise de crianças como símbolos da mãe, protetora e carinhosa. As tiras de papel, de parede, rasgado, simbolizam o interior ferido do corpo da mãe, enquanto o estranho velhinho de números que sai da capa do livro é o pai, representado pelo pênis, exercendo agora o papel de um juiz e prestes a punir a criança, que desmaia de ansiedade pelos danos que fez e o roubo que cometeu no corpo da mãe. Quando o menino foge para o mundo da natureza, este assume o papel da mãe, que ele atacou. Os animais hostis representa a multiplicação do pai, que ele também atacou, junto às crianças que o menino acredita estarem dentro da mãe. Agora vemos os acontecimentos que ocorreram dentro da sala e que reproduzirem e da sala e se reproduzirem em maior escala, num espaço mais amplo e com as mais participantes. O mundo transformado no corpo da mãe está armado contra o menino e o persegue. No desenvolvimento ontogênico, o sadismo é superado quando o indivíduo atinge o nível genital. Quanto maior com essa fase se instala, maior é a capacidade da criança de criar um amor, de objeto, de vencer seu sadismo por meio da pena e da compaixão. Essa etapa do desenvolvimento está bem presente no libreto da ópera de Ravel. Quando o menino sente pena do esquilo,
ferido e o ajuda, o mundo hostil se torna amigável. A criança aprendeu a amar e acredita nesse sentimento. Os animais estão com. Então conclui: essa é uma boa criança. Uma criança muito bem comportada. O profundo insight psicológico de Colette. Lembrando que Colette é uma psicanalista francesa, tá, gente? Ela vai trabalhar com o discurso e a linguagem da criança, tá? Já Adulto tem um livro maravilhoso, Tudo é Linguagem. Eu coloquei esse livro na ementa de vocês, tá, gente? Tá lá, Tudo é Linguagem, de François Adolphe. Tá bom, pessoal? Revela-se de maneira como a criança muda de atitude. Enquanto cuida do esquilo ferido, o menino murmurava: Mamãe, os animais à sua volta repetem essa palavra. Essa palavra retorna, redentora, que dá tributo à ópera, a palavra mágica. Também descobrimos no texto qual é o fator que acionou o sadismo do menino. Ele diz: Quero ir passear no parque. O que o mais queria era comer todos os bolos do mundo. No entanto, a mãe ameaça lhe dar um chá sem açúcar e pão seco. A frustração oral, que transforma a indulgente mãe boa na mãe má, estimula seu sadismo. Creio que agora. Então, gente, essa parte aqui, né, em que essa mãe boa passa a ser a mãe má, é o discurso do narcisista, é o discurso histérico. Quando não acontece a castração, e esse ego Clay vai dizer que ele é muito fraco, mas tem um superego tirânico, essa pessoa muda de humor de maneira assustadora. Ela não é castrada. É aquelas pessoas que você fala, gente, ela estava bem aqui agora, e de repente mudou de humor. O ego dela é muito frágil, não sabe lidar com frustrações, não sabe lidar com o não, não sabe ser contrariada. Então é muito comum. Isso fala de um ego frágil demais, fala de uma castração que não deu certo, que não aconteceu, e fala de uma lei que não foi imputada. Então, assim como a criança tem uma ideia, essa minha mãe não presta, ela pode crescer e perpetuar até a vida adulta, em que aquela pessoa acredita que as pessoas boas são aquelas que dizem sempre sim para ela, o que não é verdade. Uma pessoa que não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com a palavra não, você está diante de alguém cujo ego é muito frágil, muito frágil. Encontramos esse tipo de ego em, em histéricas, em psicopatas, sociopatas, psicóticos, narcisistas, cujo ego é muito frágil e que tem ali uma demanda perversa, né, de vingança muito grande. Tem ali uma demanda para fazer, para praticar perversidade com outro de maneira muito grande, muito assustadora. Então é muito sério o que a gente está discutindo aqui. Parece que fica na infância, não fica, aparece na vida adulta. Creio que agora é possível entender por que a criança, ao invés de fazer seu dever, sossegada, acabou se envolvendo numa situação tão desagradável. Isso tinha que acontecer, pois o menino foi empurrado até esse ponto pela velha situação de ansiedade que nunca conseguiria superar. Sua ansiedade alimenta a compulsão à repetição. A necessidade de punição, por sua vez, intensifica a compulsão, agora bastante forte, de obter um castigo real, a fim de reduzir a ansiedade com uma punição menos rigorosa do que aquela em que a situação de ansiedade lhe faz esperar. Não é novidade que as crianças aprontam porque desejam ser punidas, mas me parece muito importante descobrir o papel desempenhado pela ansiedade nessa busca pelo castigo, assim como o conteúdo ideacional por trás da ansiedade tão severa. Gente, a Klein, ela vai falar essa importância da ansiedade, né? Na nossa segunda videoaula do desenvolvimento infantil, a criança
Ela é ansiosa. O Freud vai falar isso nos três ensaios, né? Vou até aqui mostrar para vocês, nesse livro aqui, os três ensaios sobre a sexualidade, os trabalhos, 1901 a 1905, volume 7. O Freud vai falar aqui de algo que a Cláudia fala no desenvolvimento infantil. A investigação sexual infantil, a pulsão do saber. A criança quer saber das coisas. Isso é dela. É da natureza de toda criança. Ela quer saber o porquê das coisas. E aí entra a minha palavra com vocês e a minha dúvida como analista, minha dúvida como professor de filosofia, como teólogo. Será que esses pais têm demanda para escutar os questionamentos dessa criança? Será que esses pais têm demanda, gente? É uma dúvida que eu carrego. Eu não consigo entender. Essa pessoa não tem demanda para escutar uma criança e coloca lá. Ela cresce no TikTok, põe ela para assistir, sei lá, um joguinho na televisão, no próprio celular, mas diz que ama a pessoa que está do seu lado. Não sei como é que é isso. Se vocês puderem me responder esse questionamento, eu estou aberto, tá, gente? Mas vamos discutir isso no grupo. E aí, essa criança, essas ansiedades geram nela raiva, revolta, e aí começa, né, esses sintomas que a gente vê, né? A criança pirracenta, a criança que está sempre fazendo arte, ela está em busca de um castigo, porque ela está recalcando tudo. Ela está recalcando tudo, o negócio ali está muito delicado, está bem sério. Página 274. Agora ilustrarei com outro exemplo literário a ansiedade ligada à situação de perigo mais inicial no desenvolvimento da menina. Num artigo titulado Espaço Vazio, Karim faz um relato do desenvolvimento de uma amiga e a pintora Ruth Kijar possui impressionante sensibilidade artística que empregou principalmente na decoração de sua casa, mas não apresentava nenhum talento criativo marcante. Bela, rica e independente, passou a maior parte da vida viajando, ausentando-se constantemente da casa, a quem dedicara tanto gosto e cuidado. Às vezes tinha acesso de profunda depressão. Karim descreve da seguinte maneira: havia apenas um ponto sombrio em sua vida, no meio da alegria que era o seu estado normal e que parecia sempre imperturbável. Ela, de repente, mergulhava na melancolia mais profunda, uma melancolia suicida. Quando tentava explicar isso, dizia algo. Existe um vazio dentro de mim que nunca vou conseguir preencher. Um dia, então, Ruth se casou. Ela parecia completamente feliz. No entanto, pouco tempo depois, voltaram os acessos de melancolia. De acordo com as palavras de Karim, o maldito espaço vazio estava vazio novamente. Deixarei a autora falar por si mesma. Já contei que a casa dela era uma verdadeira galeria de arte moderna. O irmão de seu marido era um dos pintores mais famosos do país, e os seus melhores quadros decoravam as paredes da sala. No entanto, pouco antes do Natal, esse cunhado levou embora um quadro que tinha apenas emprestado. O quadro foi vendido. Isso deixou um espaço vazio na parede, que parecia coincidir com alguma forma inexplicável com o espaço vazio dentro dela. Ruth caiu na mais profunda tristeza. O vazio em branco na parede a fez esquecer a sua belíssima casa, sua felicidade, seus amigos, tudo. Era possível, é claro, arranjar um outro quadro, mas isso levaria tempo. Era preciso procurar muito para encontrar a pintura certa. O espaço vazio continuava a encarar seu sorriso horrendo para ela. Marido e mulher estavam sentados um dia do outro lado, no outro na mesa do café. Os olhos de Ruth estavam en, enevoados de desespero. Mas, de repente, seu rosto se transfigurou num sorriso. Já sei o que vou fazer. Acho que vou tentar dar umas pinceladas na parede.
até a gente arranjar um quadro novo. Faça isso, querida, respondeu o marido, certo de que nenhuma pincelada seria monstruosamente feia. Ela mal saiu da sala, ela é tomada por um. Telefonou para a loja de pintura para encomendar as tintas que o cunhado costumava usar, além dos pincéis, da palheta e todo o resto do material. Pediu que entregasse tudo imediatamente. Não tinha a menor ideia de como começar. Nunca tinha exprimido um tubo de tinta, passado pigmento na tela ou misturado as cores numa palheta. Enquanto as coisas não chegavam, ficou em pé diante da parede, vazia, com um pedaço de giz preto na mão, e foi fazendo traços ao acaso. À medida que apareciam em sua cabeça, será que deveria pegar o carro e sair correndo até a casa do cunhado para perguntar como se pintava? Não, preferia morrer. No final da tarde, o marido chegou e ela foi ao encontro com um brilho ardente nos olhos. Ela não estava ficando doente. Estava. Ela não estava ficando doente. Estava. Ruth arrastou o marido, dizendo: Vem cá, você vai ver. E ele viu. Não conseguia tirar os olhos daquela imagem. Não entendia, não acreditava. Não podia acreditar. Ruth se atirou no sofá, num estado de total exaustão. Você acha isso possível? Na mesma noite chamaram o cunhado. Ruth estava muito ansiosa para ouvir o veredito do especialista. Mas o artista exclamou na mesma hora: Você acha que pode me convencer do que pintou isso? Que mentira! Este quadro só pode ser de um pintor muito experiente. De quem é? Não conheço. Ruth não conseguiu convencê-lo. Ele achava que estava ali pregando uma peça. Quando foi embora, suas últimas palavras foram: Se você pintou isso, então eu vou reger uma sinfonia de Beethoven na Capela Real amanhã, mesmo sem saber nenhuma nota de música. Naquela noite, Ruth não conseguiu dormir direito. O quadro na parede estava pintado, isso era certo. Não se tratava de um sonho, mas de como isso tinha acontecido. E agora? Ela parecia estar pegando fogo, devorada por um ardor que vinha de dentro. Era preciso provar a si mesma que aquela sensação divina, aquela felicidade indescritível que tinha sentido, podia ser repetida. Karim acrescenta que depois dessa primeira tentativa, Ruth pintou vários quadros primorosos, exibindo-os para os críticos e o público. Karim também antecipa parte da minha interpretação sobre a ansiedade relacionada ao espaço vazio. Na parede, quando diz, na parede havia um espaço vazio que parecia coincidir, de alguma forma inexplicável, como o espaço vazio dentro dela. Qual o significado desse espaço vazio dentro de Ruth? Ou melhor, da sensação de alguma coisa que estava faltando em seu corpo. Nesse ponto, tornou-se tornou-se consciente uma das ideias ligadas àquela ansiedade, em que meu último artigo, já citado, aqui estágios iniciais do conflito edipiano, descrevi com mais profunda ansiedade sentida pelas meninas. É o equivalente da ansiedade de castração nos meninos. A pequena menina tem um desejo sádico, originário, dos estágios iniciais do conflito edipiano, de roubar o conteúdo do corpo da mãe, ou seja, o pênis do pai, as fezes dos bebês, e além de destruir a própria mãe. Esse desejo desperta a ansiedade de que a mãe roube o conteúdo do corpo da menina, principalmente os bebês, para depois destruir ou mutilar esse corpo. Em minha opinião, essa ansiedade, que, como já descobri, na ansiedade das meninas e mulheres, é a ansiedade mais profunda. Representa a primeira situação de perigo da pequena menina. Percebi que o medo de ficar sozinha, da perda do amor,
e da perda do objeto de amor, que para Freud é uma situação perigo infantil básica para as meninas, é, na verdade, uma modificação da situação da ansiedade que acabei de escrever. Quando a pequena menina que tem medo de que a mãe ataque seu corpo não consegue ver a mãe, a ansiedade fica mais forte. A presença da mãe real e carinhosa reduz o medo da mãe aterrorizante, cuja imagem projetada está na mente da criança. No estágio posterior do desenvolvimento, o medo de sofrer o ataque da mãe agressora é substituído pelo temor de perder a mãe verdadeira, cheia de amor, e de ficar sozinha, abandonada. Ao procurar uma explicação para essas ideias, é bastante revelador estudar o tipo de quadro que Ruth pintou desde sua primeira tentativa, quando preencheu o espaço vazio na parede, com a imagem em tamanho natural de uma negra nua, com exceção de uma única pintura de flores. Ela se limitou a fazer retratos. Pintou 2 vezes a irmã mais nova, que posou para ela quando foi visitá-la durante algum tempo. Pintou também retratos da mãe e outra de uma velha. Esses quadros são descritos por Karim da seguinte maneira: e agora Ruth não consegue parar. O próximo quadro representa uma velha que carrega uma marca dos anos e das desilusões. Sua pele está enrugada, o cabelo grisalho, os olhos amáveis e cansados estão tristes. Ela olha diante de si, com resignação, desconsolada da idade, com uma expressão que parece dizer: não precisa mais se preocupar comigo, já está chegando a minha hora. Essa não é a mesma impressão que recebemos da obra mais recente de Ruth. Um retrato de sua mãe, irlandesa, canadense. Essa senhora ainda tem muito tempo diante de si, antes de levar os lábios à taça da renúncia. Esbelta, altiva e desafiadora, ela se ergue com um chalé da cor do luar. Os ombros provocam o mesmo efeito de uma magnífica mulher dos tempos primitivos, capaz de lutar contra os filhos no deserto com as mãos, com as mãos nuas. Que queixo, que força! Em seu olhar arrogante, o espaço vazio foi preenchido. É óbvio que o desejo de fazer reparação, de compensar a injúria psicológica feita à mãe e de restaurar estava por trás do ímpeto irresistível de pintar. Esses retratos de paredes ou o retrato da velha à beira da morte parece uma expressão do desejo sádico primário de destruir. O desejo da filha de destruir a mãe, de vê-la envelhecida, cansada, marcada. É o que provoca a necessidade de representá-la em plena posse de sua força e beleza. Ao fazer isso, a filha pôde reduzir a sua ansiedade, ao mesmo tempo que procura restaurar a mãe, torná-la jovem, mais uma vez, por meio do retrato. Na análise de crianças, quando a representação dos desejos destrutivos é seguida de expressão de tendências reativas, vemos constantemente que o desenho e a pintura são utilizados como meio de restaurar as pessoas. O caso Ruth, que já deixa claro que essa ansiedade da menina é muito importante no desenvolvimento do ego das mulheres e age como um incentivo para a realização pessoal. No entanto, essa mesma ansiedade pode ser a causa de doenças graves e muitas inibições, como no caso do medo da castração dos meninos. O efeito da ansiedade no desenvolvimento do ego depende de certas condições favoráveis de uma interação satisfatória e dos vários fatores isolados. Então, vemos aqui nesse capítulo, nesse pequeno capítulo, né, situações de ansiedade infantil refletidas em uma obra de arte do impulso criativo. Vemos aqui um olhar clínico e profundo que aquela expressão artística da criança revela uma ansiedade voltada para a figura da mãe e do pai. Então, acredito que hoje, e quem puder
pesquisar um pouco sobre essa artista aqui. Acredito que a partir de hoje vocês terão outro olhar sobre qualquer obra de arte, não importa a ordem dela, se é um quadro, se é uma parede pintada, se é uma obra literária escrita, fala de uma ansiedade infantil, fala de algo de reparação com a figura da mãe. Até a próxima videoaula. Muito obrigado a você. Qualquer dúvida sobre esse capítulo, por favor, vamos levar para o grupo, vamos discutir. Aliás, estamos numa imersão, uma travessia e numa formação psicanalítica voltada para a clínica da criança. Até a próxima videoaula. Até a próxima videoaula, gente linda.